Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de modelagem de escoamentos multifásicos do IE3S. Eu me chamo Rodrigo Peralta e vou passar para vocês algumas discussões a respeito do tema envolvendo os escoamentos multifásicos, como que vamos trabalhar com os modelos, quais são os modelos disponíveis e quais são os tipos de resultados que a gente consegue chegar a partir das escolhas que a gente vai fazer de modelagem, certo? Então, nessa nossa primeira aula, vamos começar o curso com uma definição de fase, já que a gente está falando de escoamento multifásico. Vamos ver algumas diferenças aí, para começar a discutir o que seria os escoamentos multifásicos e o que seriam os escoamentos multicomponentes, né, e fazer depois, ao final dessa aula, fazer um exemplo com essas duas abordagens. Vamos também discutir um pouco a respeito da classificação de escoamentos multifásicos, tá? Quais são, o que a gente define como escoamento multifásico, se ele é estratificado, se ele é disperso, se é um regime concentrado, denso, né, onde as colisões entre as partículas são frequentes, ou se ele é disperso diluído. Os regimes de escoamento, isso aqui mais especificamente para quando a gente está comentando sobre escoamento gás líquido, tá, que podem ter diferentes regimes e morfologias das fases, como disperso, ou estratificado, ou slug, certo? Vamos ver algumas definições fundamentais que serão importantes para a gente quando a gente estiver fazendo mostrando o equacionamento dos modelos, certo? Alguns conceitos aqui de fração volumétrica, velocidade de fase vão ser importantes para a gente. E as abordagens do escoamento multifásico, né? Que é entrando nos modelos que estão disponíveis nos softwares que a gente vai trabalhar, no Fluent CFX. Certo? Quais são os modelos todos que estão disponíveis e quando que eu utilizo um, para que eu utilizo a abordagem lagrangiana, para que eu utilizo a abordagem euleriana. E as estratégias, qual que seria a mais adequada para utilizar em cada caso. Um pouquinho disso a gente vai discutir nessa primeira lição, nessa primeira aula desse curso de escoamento multifásico. Então primeiro vamos fazer a nossa definição de fase. O que é uma fase? Do que se trata uma fase em relação ao que a termodinâmica diz, né, e o que se trata de uma fase em relação à nossa simulação numérica. Tá? Eu vou comentar um pouquinho, ao longo do curso a gente vai observando isso também, que uma fase termodinâmica não necessariamente vai representar a nossa fase na modelagem, certo? O modelo a gente vai tentar representar o que seria física, mas algumas das vezes a gente vai fazer algumas simplificações. E mesmo assim, nem tudo que representa a mesma fase termodinâmica a gente pode tratar como a mesma fase da modelagem, certo? A gente pode ter, por exemplo, partículas sólidas de diferentes diâmetros ou, enfim, de diferentes cores e que a gente pode representar no nosso modelo numérico como fases distintas, para que a gente possa rastrear elas, ou até mesmo no caso do diâmetro, que vai ser um ponto-chave aí do curso, né, nossa discussão do curso. Se as partículas têm diferentes diâmetros, a gente, às vezes, dependendo da abordagem numérica, a gente vai ter que considerar como uma fase distinta no nosso modelo, certo? Então, primeiro vamos à nossa definição de fase do ponto de vista termodinâmico. Essa termodinâmica, né, ela nos diz que a gente pode ter nesse nosso sistema multifásico, né, nesse nosso processo multifásico, diferentes estados físicos da matéria. Os três, né, os estados físicos possíveis, aqui ilustrados nas figuras, o estado gasoso, líquido e sólido, certo? E quando a gente tem mais de uma dessas fases envolvidas no mesmo sistema, a gente tem um processo multifásico, a gente tem um escoamento multifásico, certo? Ou seja, essas fases, seja ela gás líquido, líquido sólido, gás sólido, ou até mesmo os três envolvidos no mesmo processo, se eu tenho três fases envolvidas, ou duas ou mais,
misturadas separadas ou misturadas macroscopicamente. Tá? Isso aqui vai ser um ponto-chave aqui do nosso abordagem multifásica. Por mais que essa dispersão, uma fase esteja misturada na outra de uma forma dispersa, como pequenas gotas, até mesmo na ordem de micra ou até mesmo menores, ela está no nível, essa mistura é um nível acima do nível molecular, ou seja, é uma mistura a nível macroscópica, certo? Alguns exemplos: gotas de água no ar, bolhas de ar no óleo, partículas de areia na água, etc. Então, definimos o que seria a diferença entre escoamento multicomponente e multifásico. Vamos agora, então, dentro dessa área de escoamento multifásicos, classificar as possibilidades de processos, né, as possibilidades de morfologia de fase que a gente pode encontrar nesse nosso sistema. Tá? De acordo com os estados físicos das fases, eu posso ter um sistema gás líquido, posso ter um sistema gás sólido, posso ter um sistema líquido-sólido e posso ter um sistema líquido-líquido, certo? No caso do líquido-líquido, como eles estão no mesmo estado físico da matéria, essa mistura, para que seja um sistema multifásico, né, precisa ser uma mistura immiscível. Tá? Alguns exemplos amplinhos aqui nas figuras apresentadas. E como eu comentei com vocês, não somente devemos classificar de acordo com os estados da matéria, precisamos também classificar de acordo com a morfologia das fases, como que elas estão conectadas nesse nosso sistema. Se elas estão com uma interface muito bem definida, estão separadas, tá? Então a gente vai classificar entre escoamentos separados e escoamentos dispersos, certo? Os dois exemplos aqui nas figuras inferiores. Escoamentos separados, portanto, quando eu tenho uma única interface que separa bem essas duas fases do sistema. Muito comum para escoamentos gás líquido, certo? Também chamado aqui de escoamento estratificado. E já no nosso escoamento disperso, eu tenho gotas ou bolhas ou partículas sólidas que estão dispersas num meio contínuo fluido, certo? Pode ser todas essas morfologias que eu comentei aqui. Podem ser bolhas dispersas no líquido, podem ser gotas dispersas num gás, podem ser partículas sólidas dispersas num gás, podem ser partículas sólidas dispersas no líquido. E notem também que eu posso ter dentro dessa classificação de escoamento disperso, posso ter diferentes ranges de concentração de fase. Posso ter um sistema diluído e eu posso ter um sistema concentrado. Tá? Essa classificação que a gente está fazendo aqui, ela tem extrema importância, porque é a partir dessa classificação que a gente vai começar a fazer as nossas escolhas dos modelos multifásicos que a gente vai trabalhar. Certo? As nossas escolhas vão ser, já adiantando em relação a isso, as nossas escolhas elas vão ser baseadas no que a gente vai, no modelo que seja representativo daquele fenômeno e no modelo que me dê o menor custo computacional, certo? E essa última classificação aqui, que é importante comentar também, que são os escoamentos complexos, tá? E o próprio nome já diz, tá? Significa que não é nem disperso, o escoamento não é nem disperso e não é nem separado. Então ele seria alguma coisa intermediária entre ambos. E esse seria o maior desafio quando a gente está trabalhando com escoamento multifásico, quando tem essa transição de um regime que está separado para disperso, e aí que o modelo acaba tendo um menor nível de acurácia, né? Então tem alguns modelos mais avançados que a gente pode utilizar para capturar esse tipo de escoamento. Ok? Bom, e ali o que eu tinha comentado também, né, agora entrando um pouquinho mais em detalhe, é que a gente pode também ter diferentes regimes de concentração no nosso escoamento multifásico, certo? Então,
além de após a classificação, né, observamos que o nosso sistema multifásico é disperso. Tá? Então, a nossa seguinte classificação seria em qual nível de concentração da nossa fase dispersa temos no nosso sistema. Se é diluído ou se é denso. Tá? O que a gente define? Como é que a gente pode definir e para que serve essa classificação? Bom, primeiro, diluído, essa hipótese de diluído, a gente pode assumir quando essa nossa fase secundária tem uma concentração na qual as partículas podem ser consideradas isoladas. Ou seja, quando uma partícula não vai encontrar a outra, não encontra, não colide com a outra, ou que as colisões são pouco frequentes nesse sistema, certo? Se as colisões são pouco frequentes, eu posso tratar cada partícula como isolada, calculando a sua trajetória, certo? Já dando uma pequena introdução aí do modelo que a gente vai ver em seguida. E quando esse sistema é denso, essas partículas elas estão em constante colisão e eu não posso desprezar essa colisão. Então eu preciso levar esse efeito, né, a própria trajetória da partícula, o próprio caminho que ela vai percorrer no domínio, vai ser diretamente influenciada por essa colisão entre as próprias partículas. E esses escoamentos, que seriam densos ou diluídos, podem ser encontrados no escoamento gás sólido, onde a gente vai ver essas partículas dispersas sólidas no meio gasoso, ou podem ser encontrados também num escoamento líquido sólido, onde a gente vai ver esses sólidos carregados por uma fase líquida. Tá? Em escoamentos líquidos sólidos também são denominados slurry flow, tá? E também podem ser classificados como diluídos ou densos. Tá? Lembrando que essa classificação vai ser importante quando a gente estiver fazendo a nossa definição dos modelos e quais são as forças envolvidas que vão ditar, né, que vão levar ao movimento de cada uma dessas fases. Certo? Bom, entrando em relação aos escoamentos gás líquidos, esses sim podem assumir diferentes configurações e talvez sejam os mais desafiadores do ponto de vista de modelagem numérica, né, de como é que a gente vai modelar. E tudo depende, obviamente, do que eu comentei, do que a gente espera da morfologia de fase. Certo? A gente vai escolher nossos modelos com base na morfologia de fase que a gente conhece e que a gente espera para aquele sistema. Tá? Então, pelo menos um pouquinho de conhecimento a respeito do que eu estou querendo simular é importante para que a gente comece o estudo. Claro que à medida do trabalho a gente consegue fazendo alguns testes e fazendo algumas hipóteses, assumindo algumas coisas para que a gente chegue no nosso modelo mais representativo do nosso sistema. Certo? Escoamento gás líquido, então, podem assumir diferentes configurações. Aquelas três que eu havia comentado. Pode ter um escoamento disperso, seja o gás como fase dispersa, né, como uma coluna de bolhas, ou o líquido como dispersa, no caso, por exemplo, de um spray. Tá? E eu posso ter também escoamentos separados, né? Um escoamento estratificado, uma análise do escoamento ao redor de uma embarcação, por exemplo. E eu posso ter também escoamentos complexos, onde uma fase começa como dispersa, depois ela passa para contínua, e essa interface vai ter totalmente, enfim, uma interface difícil de se definir nem como dispersa, né, nem como separada. Tá? E aí que entra os maiores desafios, como eu comentei. Certo? Bom, e além disso, esse tipo de escoamento ainda pode ter ainda mais algumas complexidades, tá? E que vão afetar, isso a gente vai discutir mais à frente, vão afetar os escoamentos, que seria a própria deformação dessa interface ao longo do escoamento, certo? Devido a essas forças interfaciais que existem entre as fases. Então vamos analisar, por exemplo, uma coluna de bolhas, tá? Observando uma única bolha de forma isolada, só para a gente analisar com um pouco mais de detalhes, em função da própria tensão superficial, do número de Reynolds, ou seja, dos parâmetros do processo e das propriedades físicas daquele material, essa bolha ela pode assumir diferentes formatos. Tá? Umas bolhas menores elas vão tender a ter o formato esférico,
À medida que esse escoamento aumenta, né, essas forças começam a aumentar entre as fases, que seria mais comum, né, em maiores bolhas. Ela pode atingir formatos elípticos ou até formato de cap, certo? E logicamente que atingindo a partir desses diferentes formatos, o arrasto, a maneira com que essa bolha vai escoar vai ser afetado, né? Ela vai mudar o próprio perfil de velocidade à medida que ela se deforma. Então isso, se no meu escoamento estiver acontecendo, é importante que eu inclua isso no modelo, que eu leve isso em consideração se eu quiser ter um modelo com uma boa representação aí do meu processo. Bom, só fechando essa definição de escoamentos separados e complexos, tá? Escoamentos separados, também chamados de superfície livre ou estratificados, é quando a gente vai ver uma interface muito bem definida entre essas duas fases, ou seja, a gente pode considerar ambas as fases como contínuas, tá? E o meu objetivo é capturar exatamente como é essa interface entre elas, e os escoamentos complexos seriam intermediários entre dispersos e estratificados, certo? A gente vai ver ambos no mesmo sistema, aqui representados por um escoamento anular. A gente tem tanto bolhas de líquido aqui que estariam bolhas dispersas no meio líquido, a gente tem as nossas gotas de líquidas dispersas aqui no gás, e a gente tem esses dois sistemas aqui como contínuo, um filme de líquido nas paredes e uma região aqui de gás no core central, certo? E notem que a complexidade do escoamento às vezes pode me levar à necessidade de simular esse sistema com 4 fases. Do ponto de vista de modelagem, eu incluí a fase líquida como contínua, a fase líquida como dispersa, a fase gasosa como contínua, a fase gasosa como dispersa. Então, por mais que eu veja apenas 2 fases termodinâmicas, do ponto de vista de modelagem, eu posso ter até 4 fases. Tá? Lógico que eu posso tratar esse sistema de forma mais simplificada também. Se eu quiser representar de forma mais simples, eu posso desprezar que existam essas gotas, eu posso desprezar que existam essas bolhas, e eu simulo como se esse líquido fosse de forma contínua e esse gás fosse de forma contínua também. Isso obviamente vai levar a erros na simulação, mas enfim, cabe ao engenheiro, no momento que a gente estiver fazendo essas definições do setup, analisar quais são os erros que eu posso ter no meu modelo e que não afetariam o resultado de uma forma significativa, certo? E, bom, como eu comentei, nos escoamentos gás líquidos são os mais desafiadores, né, do ponto de vista de modelagem computacional, devido às diferentes morfologias que podem ser obtidas. Tá? Algumas dessas morfologias, né, são apresentadas aqui nesses gráficos, tá, que são chamados regimes de escoamento. Podem ser na forma de dispersa, como coluna de bolhas, o formato de slug, tá? Quando a gente vê um grande bolsão aqui de gás, um regime totalmente transiente, intermitente. Churn, que seria alguma transição para o regime anular, que é o que eu estava mostrando no slide anterior. A gente vê um filme de líquido com uma região de gás aqui carregando umas gotas de líquido, certo? Esses seriam os regimes de escoamento para escoamento vertical, tá? Numa tubulação vertical. Numa tubulação horizontal a gente tem quase os mesmos regimes, certo? A maioria deles se repetem, como o regime anular, o regime disperso, como bolhas, tá? Mas a diferença principal aqui é que tem o nosso regime estratificado, certo? Devido à ação gravitacional, essas fases elas se separam e eu tenho uma interface muito bem definida entre essas duas fases, tá? E lógico que como essa interface é livre, por isso o nome é superfície livre, para se deformar, dependendo da velocidade, dependendo do número de Reynolds, número de Froude, tá? Que é um número adimensional importante aqui para esse tipo de escoamento, a gente vai discutir isso mais à frente. Essa interface pode se deformar gerando o regime de wave, certo? Bom, e eu comentei que uma das coisas, as importâncias da gente conhecer esse regime de escoamento, porque a gente vai, a partir do que a gente conhece de escoamento, a gente vai definir o nosso modelo.
Mas e se eu não tenho uma ideia de qual é o regime de escoamento que eu tenho naquele sistema? Para isso existem mapas de regime na literatura para que eu consiga estimar, certo? Existem diversos mapas para escoamento horizontal, para escoamento vertical, tá? Que nos dizem qual é o regime que eu tenho para determinada concentração, para determinado número de Reynolds. Tá? Então a gente vem aqui para uma determinada concentração e obtém aqui qual é o regime multifásico que eu estou naquele determinado processo. E aí eu faço as minhas escolhas dos modelos de forma mais assertiva. Bom, e uma informação aqui muito importante. Esse regime de escoamento vai depender de diversos fatores, mas os principais seriam as vazões das fases, a geometria e as propriedades físicas. Tá? Então, no momento que a gente estiver analisando o nosso mapa de regime de escoamento, é importante que a gente chegue num mapa que tenha, seja válido para aquela faixa, né, aquele range de valores de vazão, propriedades e geometria que seja próximo ao que eu esteja querendo capturar. Vamos às definições fundamentais então do modelo. A gente já classificou os modelos, agora a gente vai começar a trabalhar um pouco com o equacionamento, mas antes de chegar no equacionamento precisamos fazer algumas definições, porque elas são as nossas variáveis que vão ser resolvidas, certo? Além das variáveis que serão resolvidas e as variáveis que a gente vai ter como resultado, como pós-processamento. Tá? A primeira definição, e é a mais importante na nossa modelagem de escoamento multifásico, nesse nosso curso, é a fração volumétrica. Tá? A fração volumétrica ela é definida como a fração de volume ocupada pela fase naquele volume de controle. Tá? Então vamos fazer aqui, analisando dois casos distintos. Analisando um sistema disperso, eu tenho uma determinada concentração aqui, por exemplo, vamos pensar que seria uma coluna de bolhas. Naquele meu volume de controle eu tenho algumas bolhas dispersas, elas têm determinado volume, eu multiplico o número de bolhas pelo volume de cada bolha, e eu tenho o volume ocupado pela fase dispersa em relação ao volume do volume de controle. Certo? Essa é a definição da fração volumétrica. Notem que a fração volumétrica ela é válida também se eu tiver esse tipo de interface num regime estratificado. Eu vou ter uma determinada, aqui eu tenho um líquido, e aqui eu tenho meu gás. Naquele volume de controle eu tenho mais ou menos uns 50%, por exemplo, de gás, e essa é a minha fração volumétrica, é a fração de volume ocupada por aquela fase. Tá? Então a fração volumétrica da fase contínua, volume ocupado pelas partículas, se for um sistema disperso, ou se for uma fase contínua, o volume ocupado por aquela fase contínua naquele volume de controle. Certo? E por definição, isso vai ser importante para a gente, porque vai facilitar e vai reduzir uma equação que a gente não vai precisar resolver no nosso sistema, que o somatório das frações volumétricas de todas as fases tem que ser igual a 1, certo? Para que tenha isso, a conservação de massa, a conservação de volume naquele domínio, naquele volume de controle. Uma segunda definição aí que vai ser importante para a gente, tanto do ponto de vista de modelagem como de pós-processamento, é a velocidade superficial. Tá? Primeiro, antes de comentar um pouco de velocidade superficial, quando a gente está, é só comentar um pouquinho em relação à própria velocidade das fases. Tá? Bom, primeiramente porque num escoamento multifásico, cada uma dessas fases pode ter velocidade distinta, certo? Cada fase pode ter o seu próprio campo de velocidades. Tá? Porque dependendo das condições de processo, elas podem chegar a compartilhar esse mesmo campo de velocidades. Certo? E aí tem uma pequena diferença entre o que seria a velocidade da fase, tá? e a velocidade superficial.
A velocidade da fase seria algo mais conhecido, né, mais esperado. É a velocidade, se eu estiver analisando, se eu estiver dando um zoom ali naquela minha gota e eu estiver medindo a velocidade dela desde o ponto em que ela iniciou o movimento até o ponto final, e eu medir essa distância pelo tempo percorrido, essa é a velocidade na qual aquela gota tem. Então essa é a velocidade da fase. É aquela velocidade que eu meço para aquela gota, para aquela bolha, né, para aquela determinada fase. Tá? Então essa é a velocidade da fase. Aquela mais conhecida, né, por nós, mais usualmente adotada e utilizada como pós-processamento. E a velocidade superficial seria uma velocidade na qual aquela fase tem, como se ela estivesse escoando sozinha, tá? Como se ela não estivesse escoando junto com outra fase. Então ela é definida como a vazão mássica daquela fase, dividido pela densidade daquela fase, dividida pela área. Tá? Então notem que isso gera o valor igual, gera o valor de uma velocidade na qual aquela fase escoa se ela estivesse sozinha. Tá? Essa variável aqui de velocidade superficial também é chamada de fluxo volumétrico, certo? Que é a vazão volumétrica daquela fase dividida pela área. Outra definição bem importante, que vai ser fundamental na nossa escolha de modelo, aqui falando mais especificamente de escoamentos dispersos, é o tempo de relaxação da partícula. Esse tempo de relaxação da partícula, também chamado de tempo de resposta da partícula, seria a definição dele é um tempo necessário para que a partícula saia do repouso até que ela atinja 63% da velocidade da fase contínua. Tá? O que isso significa? Vamos fazer um exemplinho aqui para que a gente entenda melhor o conceito e para que a gente entenda também a importância desse tempo característico. Tá? Vamos avaliar aqui duas partículas. Uma partícula bem pequena, com um diâmetro bem pequeno, e uma partícula maior. Tá? Vamos analisar esse escoamento passando por um Venturi. Essa partícula pequena, no momento que a gente tem esse escoamento no Venturi, que tem uma determinada linha de corrente, que ela vai se acelerar nessa região dessa restrição da área, né? Reduz a área, aumenta a velocidade, e ela vai ter uma resposta a esse escoamento. Então essa partícula pequenininha, porque ela tem uma inércia menor, ela vai ser facilmente arrastada. Então ela rapidamente vai atingir a velocidade da fase contínua. Certo? Quando a gente faz essa mesma análise com a partícula grande, o que a gente vai ver é que no momento em que ocorre uma mudança de direção do escoamento, essa partícula maior ela demora a ter uma resposta, né, devido à sua maior inércia, devido à maior massa dessa partícula. Então ela vai ter um tempo de resposta mais lento, tá? E ela vai demorar mais para atingir essa velocidade de escoamento. E por que isso é importante? Isso é importante porque, dependendo dessa resposta, ela vai interagir mais ou menos com a fase contínua. Então, ou seja, as forças que uma fase faz na outra pode ser maior num caso onde eu tenho as partículas maiores, que elas vão afetar o escoamento. Tá? Então, por exemplo, uma partícula pequena que siga o caminho preferencial aqui do escoamento, siga os vórtices turbulentos, ela vai ter uma tendência a afetar menos o escoamento. Tá? Ela vai ter uma tendência a ter pouca interação com o escoamento, o que a gente vai definir mais à frente como escoamento de uma via. Tá? One-way coupling, acoplamento entre as fases de uma única via. A fase contínua afeta a fase dispersa, mas a fase dispersa não afeta a fase contínua. E para uma partícula maior, esse acoplamento vai tender a ser
acoplamento de duas vias, em que a fase contínua afeta a fase dispersa e a fase dispersa também afeta o campo de velocidade da fase contínua. Tá? Então, por isso, é importante essa definição, que a gente conheça esse tempo de relaxação da partícula. Tá? E aqui eu só mostro para vocês da onde que ele vem. Tá? Esse tempo de relaxação da partícula ele é calculado através dessa equação de transporte da partícula, tá? Na solução em regime de Stokes, para regime de Stokes Reynolds menor do que 1. Tá? Mas é somente uma definição aqui do tempo de relaxação da partícula. E vocês observem que a definição é exatamente aquela que eu comentei aqui. É o tempo que a partícula demora para atingir a velocidade do escoamento. E esse tempo de relaxação da partícula, logicamente, não é simples a gente inferir alguma conclusão a respeito dele, certo? Então, a estratégia que geralmente se utiliza é comparar esse tempo de relaxação da partícula com algum tempo característico do escoamento, certo? E essa relação entre o tempo característico da partícula, o tempo de resposta da partícula ao escoamento, e um tempo característico do próprio escoamento, é denominada número de Stokes, certo? Então, o número de Stokes é a razão entre essa relaxação da partícula, esse tempo de resposta da partícula, dividido, pelo tempo característico do próprio escoamento, que seria, por exemplo, nesse caso, pode ser o diâmetro dessa garganta dividido pela velocidade do escoamento que passa por essa garganta. Esse seria uma boa estimativa desse tempo característico do escoamento, certo? E esse parâmetro adimensional, chamado número de Stokes, e isso sim vai ser interessante para a gente, já que é adimensional, então a gente consegue ter uma ideia do comportamento da partícula em relação ao escoamento para diversas condições de operação, certo? Analisar um valor, uma escala de tempo, por si só ficaria complicado, então por isso a ideia de a gente comparar esse tempo com um tempo do próprio escoamento. Certo? Então, vamos analisar um outro exemplo aqui, a figura à direita, inferior. Analisar o perfil de velocidade, concentração da partícula. Certo? A gente tem um escoamento que vem aqui dessa região superior. Ele vai passar por uma curva e vai ocorrer uma mudança de direção do escoamento, e essa partícula ela vai ter uma resposta em relação a essa fase contínua, certo? Então, se eu tenho uma partícula pequena que ela vai ter uma resposta muito rápida ao escoamento, a gente vê que praticamente a concentração das partículas nesse momento, dessa curvatura, ela se mantém constante, com uma pequena separação aqui devido a uma diferença de densidade, certo? Nesse caso do número de Stokes muito baixo, significa que o tempo da partícula é muito mais o tempo de resposta é muito mais rápido em relação ao tempo característico do escoamento, e por isso ela segue a trajetória da fase contínua. Tá? Aumentando esse número de Stokes, a gente vê que ocorre uma maior separação das fases, isso porque a partícula agora ela tem maior inércia, então ela não seguiu totalmente a trajetória do fluido e ela foi se separando. E isso a gente vê mais acentuado no caso com maior número de Stokes. A partícula é tão grande, ela tem tanta inércia que ela nem sente a mudança da trajetória do escoamento e ela se deposita logo aqui ao fundo dessa tubulação. Ok? Então vamos ver os dois casos mais extremos. Se esse número de Stokes for muito menor do que 1, esse tempo de resposta da partícula é muito menor do que o tempo característico do escoamento, e essa partícula então vai tender a seguir a trajetória da fase contínua. Enquanto que se o número de Stokes for muito maior do que 1, a partícula então tem maior inércia e vai tender a seguir a sua própria trajetória e vai ser pouco afetada pelas mudanças da velocidade da fase contínua. Ok? Esse número de Stokes ele vai ser
importante para a gente também, para que a gente analise o acoplamento, para que a gente entenda qual é o acoplamento entre as nossas fases, tá? Como que essas duas fases elas estão se conversando. Quando esses números de Stokes é muito menor do que 1, existe uma tendência maior para que esse nosso sistema seja de acoplamento one-way, tá? Bom, primeiramente eu já vou comentar a respeito desses acoplamentos e em seguida a gente comenta a respeito de quando que a gente pode considerar um ou outro, tá? O acoplamento one-way, ou acoplamento de uma via, ele vai ser dado da seguinte forma. Quando o escoamento da partícula, o escoamento da partícula ele vai ser dado, ele vai ser resultante das forças de interação com a fase contínua, certo? Então a fase contínua afeta a fase dispersa, mas a fase dispersa não afeta a fase contínua de volta, certo? Por isso uma via. Somente a fase contínua afeta o escoamento da fase dispersa. No nosso acoplamento de duas vias, agora a fase contínua afeta a fase dispersa e o oposto também é verdadeiro. A fase dispersa também afeta a fase contínua, certo? Como mostro aqui nas figuras. Já no acoplamento de três vias, agora a fase contínua afeta a fase dispersa, a fase dispersa afeta a fase contínua e a fase dispersa afeta a própria fase dispersa, tá? Como um efeito de alteração da força de arrasto. Vocês imaginam, se tem duas partículas uma próxima da outra, o arrasto, o perfil de velocidade que a fase contínua tem ao contornar aquela partícula vai afetar também o arrasto da partícula vizinha, certo? Então, por um efeito de concentração, esse arrasto ele pode ser acentuado ou reduzido devido à concentração das partículas. E o efeito de quatro vias, também a fase contínua afeta a fase dispersa afeta a fase contínua, e a fase dispersa afeta também a própria fase dispersa, não só por um efeito de aumento de concentração, em que afeta o arrasto entre as fases, mas também existe uma dinâmica de colisão. Então, essas partículas elas se colidem e essas colisões geram a mudança das trajetórias das partículas, tá? E no sentido de concentração, no sentido de quando que eu posso adotar cada um dos casos, eu vou desenhar uma figura aqui em relação à minha variável chamada fração volumétrica, tá? Por isso, um dos conceitos mais importantes que a gente discutiu um pouco nessa aula e também vai continuar discutindo aí ao longo do curso. A fração volumétrica, quanto maior a tendência desse acoplamento subir de uma via para duas vias, para três vias, para quatro vias, tá? Esses dois, uma via e duas vias, considera-se que a partícula ela é diluída, certo? A gente tem um sistema diluído disperso, ou seja, as partículas podem ser tratadas como isoladas. Tá? E o limite que o Fluent e o CFX recomendam para que a gente considere o acoplamento de uma via e duas vias é até 10% de concentração em volume, certo? Portanto, em volume, até 10% de concentração, fração volumétrica. Tá? E acima de 10% eu começo a ter efeito de concentração, afetando o arrasto e impactando também colisões entre partículas. Tá? Geralmente esses dois aqui, de 3 vias e 4 vias, eles estão sempre juntos. Tá? É difícil a gente ter o acoplamento de 3 vias e não ter o de 4 vias ao mesmo tempo. Tá? Mas de qualquer forma fica a definição aí importante para o entendimento aí dos fenômenos envolvidos. Tá certo? E em relação ao número de Stokes, também, quanto menor o número de Stokes, maior a tendência do nosso escoamento aqui ser de acoplamento uma via. Certo? E agora, para a próxima aula, o que eu vou apresentar para vocês é um exemplo, nosso primeiro exemplo, exercício, que vai ser uma comparação entre a abordagem multicomponente versus a abordagem multifásica. Tá? Vai ser um exemplo bastante simples,
um escoamento com duas entradas aqui, uma entrada de benzeno por um lado, uma entrada de tolueno por outro lado e uma única saída, e vamos resolver esse problema utilizando o multicomponente, multifásico, ver essa diferença do resultado entre ambos os modelos e também discutir qual seria a abordagem mais correta para esse caso. Ok?